rapidamente, tem alguns números novos aí, Datafolha, novos, alguns cruzamentos que saíram depois sobre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vai lá. Isso, pesquisa presidencial entre os eleitores de São Paulo. Nesse caso, Lula tem 41% das intenções de voto contra 34% de Bolsonaro. Na semana passada, a placar que era de 43% a 33%. Em Minas Gerais, o petista ampliou ainda mais a vantagem. Lula cresceu de 43% para 46% e Bolsonaro se manteve com 33%. E no Rio de Janeiro, empate técnico com Lula numericamente à frente. Lula tem 40%, Bolsonaro tem 38%, antes era 44% a 36%. No geral, se você quiser saber, houve uma aproximação do Bolsonaro, exceção feita a Minas. Né? Agora precisa ver, é o suficiente, né? Quando você pega, só que aí, né, esses estados são importantes, claro, pelo tamanho do eleitorado, mas quando você pega o todo, é claro que na comparação com o Lula a situação dele piorou. E também a questão da percepção de corrupção, ainda no Datafolha. Sim, fez uma pergunta sobre percepção de corrupção no governo Bolsonaro. A maioria diz que sim, que existe corrupção na atual gestão. 69% dos entrevistados responderam dessa forma, eram 73% na pesquisa de julho. E para 23% dos entrevistados, não existe corrupção no governo Bolsonaro, eram 19% antes. A percepção é maior entre os que reprovam a administração do presidente, aí 93%, entre os estudantes, 87%, os jovens com idade entre 16 e 24 anos, 79%, e entre as pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos, aí 73%. E eu me pergunto se a decisão, e nós vamos falar dela ainda hoje, se a decisão de apelar à justiça para tirar notícia do ar, se isso ajuda a diminuir a percepção de corrupção ou se aumenta. Eu acho que aumenta. Mas, de novo, não vai ouvir o tio Rei. Né? Saiu hoje uma outra pesquisa, a pesquisa IPESP, que é feita por telefone. Em regra, as pesquisas feitas por telefone tendem, não estou dizendo que é por qualquer manipulação, mas elas tendem a ser um pouco mais favoráveis a Bolsonaro. Não aconteceu dessa vez. Vai lá. Não aconteceu. O ex-presidente Lula ampliou a vantagem. No levantamento de 31 de agosto, o petista tinha 43% das intenções de voto, agora tem 46%. 3 pontos acima da margem de erro, que é de 2,2 pontos. Bolsonaro, ele tem os mesmos 35% da outra pesquisa. Bob, lembrando que, assim, são pesquisas diferentes, metodologias diferentes, mas com os mesmos achados, né? Então, no IPESP, o Lula está com 46%, no Datafolha com 47%. No IPESP, o Bolsonaro tem 35%, no Datafolha tem 33%, e, considerando as respectivas margens de erro, os achados são os mesmos, e isso vale também para o Ciro Gomes. O Ciro encolheu um ponto no Datafolha, e aqui aconteceu o quê? Vai. Ele oscilou 2 pontos para baixo, ele tinha 9% e foi agora para 7%. Simone Tebet, do MDB, foi de 5% para 4%, e a Soraya Tronic, que não tinha, ela tinha 0% na pesquisa passada, ela tem agora 1%. Bom, e claro, o Lula poderia ser eleito também no primeiro turno na pesquisa IPESP. E segundo turno, o que aconteceu? Foram testados 5 cenários, Lula venceria Bolsonaro por 54 a 37, bateria Ciro por 51 a 30 e ainda levaria melhor sobre Simone Tebet por 53 a 25. Já no segundo turno, entre Ciro e Bolsonaro, o pedetista aparecia à frente, 47 a 43, empatados na margem de erro, e também empate na margem de erro com o atual presidente, com 43 contra 42 de Simone Tebet, também, então, empate técnico. Vejam que, nesse caso, o IPESP dá até 1 ponto a mais no segundo turno que o próprio Datafolha de diferença, né? Porque a diferença do Datafolha é de 16 pontos, 54 a 38, e aqui a diferença é de 54 a 37, mais uma pesquisa. Eu já fiz outro dia aqui uma análise, pegando um conjunto de pesquisas, demonstrando que todos estão com os mesmos achados. Não é? Não estou comparando pesquisas diversas, estou falando sobre achados das pesquisas.